sorrir, porque a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Aleluia. Diz assim nessa noite, Jeremias 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava lá. Aleluia. Entregue as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Pode sentar, curva a tua cabeça. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, nós queremos estar, Pai, sobre a Tua direção. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que seja revelada a plenitude da revelação que o Senhor quer transmitir aos Teus filhos. Meu Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Eu sou apenas instrumento, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, que o Senhor venha resplandecer. Senhor, que a Tua palavra adentre aos corações aqui, Pai, e venha fazer a diferença na vida de cada um. Meu Deus, eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, que a Tua doce palavra, Senhor, venha transformar, venha libertar, venha curar, venha avivar, venha tirar a tristeza, venha colocar alegria, venha tirar a dúvida, venha tirar a incredulidade e venha colocar, Deus, a certeza e a convicção, Senhor, daquilo que Tu reservou para nós desde a fundação, Senhor, de todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Eu vou ser bem breve, mas eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Eu estava pedindo uma direção para o Senhor, assim que os pastores, nos deu essa atribuição de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos revelando que o Senhor não foi qualquer pessoa. O próprio Deus revela algo para Jeremias. Jeremias, desce à casa do oleiro. Eu quero te passar nessa noite, meu irmão, 3 grandes ensinamentos que essa palavra ela quer revelar sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, aleluia, ele tem uma visão, e o Senhor manda ele ir porque era necessário que ele aprendesse. Hoje Deus está falando muito sobre processos. Deus está falando muito hoje sobre reconstrução, sobre o ser uma nova criatura, sobre um amadurecimento espiritual. E de repente Jeremias chega na casa do oleiro e ele se depara com um homem que estava fazendo um vaso. Tudo estava saindo bonito, tudo estava saindo conforme planejado, mas de repente aquele vaso tem uma pequena rachadura. E aí o oleiro é obrigado a amassar toda aquela matéria e começar a fazer novamente um vaso. Ei, você se encaixa nessa história? Você consegue perceber que muitas vezes nos altos e baixos que nós passamos pelas nossas vidas, tem momentos que nós pensamos que está tudo certinho, está tudo dando muito certo, mas daqui a pouco a gente começa a observar que tem rachadura no nosso caráter, daqui a pouco a gente começa a observar que tem rachadura na nossa forma de ser. Ei, não ora mais, não busca mais, não consagra mais, não jejua, aleluia, não tem mais comunhão com o Senhor, e quando se depara, o vaso precisa ser moldado novamente. Esse é o processo que continuamente nós vamos passando até o momento que nós entendemos que o Senhor precisa estar na direção de todas as coisas. Tem hora que o crente precisa parar de ser teimoso, está insistindo, está indo no mesmo caminho, está indo para os mesmos resultados e não para de cometer as mesmas coisas. Ei, meu irmão, é preciso você entender que você precisa de uma nova direção, e essa direção é só o Espírito Santo de Deus que pode te dar. É a mesma coisa, você pega uma receita, toda vez você faz da
dia, ao invés de você mexer um pouquinho no ingrediente, você faz da mesma forma e o resultado é o mesmo. Ei, é necessário deixar que o oleiro trate a nossa vida. É necessário que nós venhamos deixar o oleiro moldar o nosso caráter. Ei, Jesus não é Deus de coisas novas. Ele diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Ele já nos resgatou, meu irmão, do império das trevas. Ele já nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele já nos arrancou do poder da potestade das trevas. E Ele já nos enxertou, porque nós já estamos enxertados. Você sabe o que é enxerto? Originalmente não fazia parte daquilo, mas o Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário, já nos colocou para ser pertencentes ao reino de Deus. Antes, meus irmãos, nós éramos só pecadores, afastados de Deus. Não tem ninguém aqui bonzinho, não tem ninguém aqui que encantou a Deus pelas suas boas obras, não. Porque antes, quando você era desobediente, quando você não temia o Senhor, quando você estava no mundo de pecado, agradou ao Senhor te fazer uma nova criatura, agradou ao Senhor te conduzir para um novo caminho. E é isso que nós aprendemos aqui. E aqui a primeira coisa que essa lição nos ensina. Aleluia, o Senhor diz: levanta-te e desce a casa do oleiro. Possivelmente Jeremias devia estar numa posição em que ele não estava se movimentando. Até profeta, meu irmão, passa por luta. Até profeta passa por dias de adversidade. Até profeta, às vezes a vontade dele é estar sentado, às vezes a vontade dele é não mais reagir, é se entregar. Mas o Senhor diz: ei, Jeremias, levanta-te, toma uma atitude, toma uma ação, se posiciona. Ei, eu não quero você dessa forma. Desce a casa do oleiro. E aí a gente pode entender que é preciso sair do estado de acomodação. É necessário nós sairmos para que o Senhor venha apresentar coisas novas para nós. Deus tem grandes coisas, meu irmão, para nos apresentar. Deus ainda quer te levantar profeta na terra. Deus ainda quer te usar para você ser levita. Deus ainda quer te ensinar para você ser pregador. Deus quer te ensinar, Deus quer te enviar para o campo. Mas nós estamos acomodados porque estamos preocupados com o nosso eu. Estamos preocupados com aquilo que não pode machucar, porque eu tenho que ser negado o tempo inteiro. O crente, ele tem essa mania, ele quer só que as pessoas o admirem. Na verdade, eu não vou dizer só o crente, não. Isso é uma característica natural do ser humano. O ser humano, ele gosta de estar em lugares em que ele é reconhecido. Mas a palavra do Senhor diz: ei, deixe que te louve o estrangeiro e não a tua própria boca. Ei, deixe que as tuas obras te mostrem que você está fazendo a diferença. Jesus, em todos os momentos que Ele passou aqui ensinando os discípulos, para que essas lições se chegassem a nós, é para que nós sejamos a luz do sal da terra e a luz do mundo, para que nós possamos fazer a diferença onde nós colocamos a planta dos nossos pés. E o Senhor, Ele sempre vem, meu irmão, com uma palavra de ânimo quando nós estamos cansados. Lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, o Senhor diz: olha, filho do homem, ponte em pé e eu falarei contigo. Ei, em Efésios 5,14 a palavra diz: desperta, tu que dorme, e levanta-te entre os mortos. Está vendo que o Senhor continuamente está falando para o homem: ei, não se entrega à dor, não se entrega à tristeza, não se entrega às frustrações. Não é porque hoje não deu certo que nunca mais vai dar. Louvado seja o nome do Senhor. E a pastora Daiane, a gente compartilha muito, né, os nossos estudos, e às vezes eu digo que eu vou até trazer as ideias dela, aleluia, para as minhas pregações, porque às vezes Deus vai nos trazendo coisas, irmãos, que abrem os nossos olhos. Deus não nos quer, irmão, prostrados. Deus nos quer de pé. Deus nos quer olhando para o alvo. Deus nos quer olhando para o objetivo, para o foco. Ei, meu irmão, você não pode deixar de olhar para Jesus de forma alguma. Você não pode deixar de olhar para Jesus, porque Ele é
que Deus quer o homem não é prostrado. O estado que Deus quer o homem é buscando. O estado que Deus quer o homem é se consagrando, é acreditando, é tendo fé que tudo vai mudar, é tendo fé que o Senhor, Ele vai fazer as suas promessas serem cumpridas sobre as nossas vidas. Às vezes nós desistimos das nossas promessas. Ei, se você desistiu de alguma coisa, de um chamado do Senhor na tua vida, ei, nessa noite é noite que o Senhor quer levantar. Ei, nessa noite é noite que o Senhor quer restaurar. Ei, nessa noite o Senhor está dizendo: ei, eu ainda tenho chamado contigo, eu ainda tenho um mistério contigo na terra, eu ainda quero fazer algo especial na sua vida. Ei, mas não espere que o homem te levanta, eu mesmo vou te levantar. Abra a tua boca que eu encherei. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, têm aceito, aleluia, as afrontas do diabo e desistido das suas promessas. Nunca tivemos um tempo em que tantos estão se desviando da fé. Nunca vivemos um tempo em que as pessoas são tão amantes de si mesmas e esquecem que a prioridade é o reino de Deus. Muitas pessoas, elas entendem que o reino de Deus é visto através das coisas que acontecem na sua vida. Ei, eu vou te dizer uma coisa: os apóstolos foram perseguidos, os discípulos foram humilhados, mas o reino nunca deixou de crescer. O reino nunca deixou de ser levado adiante. Ei, está passando dificuldade, mas o reino precisa ser anunciado. Eu sempre digo isso para a igreja: ei, é tempo de nós trabalharmos, porque enquanto eu trabalho para o Senhor trabalha por mim. Ei, se eu fosse você, eu me levantava e começava a exercer o chamado que Deus me entregou. Ei, meu irmão, para exercer chamado não precisa do homem não. Ei, se levante que o Senhor, Ele vai te olhar. E quando a honra de Deus chega na tua vida, o homem tem que reconhecer, meu irmão. O homem, ele vai ter que dizer: ó, é escolhido, é chamado. Mas não inverta o processo. Não querer começar com a honra, não. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Passe, aleluia, pelo tempo da afronta. Passe pelo tempo da dificuldade. Passe pelo tempo, aleluia, da humilhação. Mas não desista daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Aleluia. Segundo lição que esse texto nos traz: primeiro, o Senhor mandou se levantar. Segundo, o Senhor diz: desce a casa do oleiro. A Bíblia diz que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ah, pastor, mas não gostam de mim. Mas esteja na casa do oleiro. Ah, pastor, mas acontece isso, isso e isso. Ei, você não vai suportar o processo, não? Você vai querer desviar? Ei, luta adiada é luta a ser enfrentada no dia seguinte. O que nós precisamos é nos posicionar. O que nós precisamos é vir para a casa do oleiro. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Palavra alimenta, irmãos. Hoje nós temos muitas mensagens do Evangelho, principalmente aqueles que escolhem ser ovelhas de pastores no YouTube. Nada contra, porque eu amo ouvir mensagens que edificam. Mas pessoas hoje, elas escolhem mais ser orientadas por pessoas que elas nunca viram do que serem orientadas pelos seus pastores. São ovelhas rebeldes que, enquanto não pararem de ser rebeldes, não vão conseguir sair do processo da luta. Porque quando eu aprender que eu preciso ser obediente, que existe uma submissão no reino de Deus, que eu não ando com as minhas próprias pernas, aí você pode ir para o Novo, você pode ir para o Antigo Testamento, você pode ir para onde for, mas você vai ver que o reino de Deus
nunca foi feito com desordem. Todas as vezes que alguém, aleluia, tenta levar o reino de Deus sem submissão, todas as vezes que alguém tenta levar o reino de Deus sem obediência, irmãos, essa pessoa ela fracassa na fé. E ainda te digo mais, meu irmão, cuidado com as palavras que você profere contra as lideranças que Deus estabeleceu na sua vida. Cuidado! Ei! Talvez a pastora e o pastor não estão aí não, do teu lado 24 horas, mas o Senhor está. E a Bíblia diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Ei, é preciso entender que a nossa boca ela não pode servir para abençoar e para amaldiçoar. Que tipo de fonte, irmão, somos nós? Ah, pastor, mas você não sabe o que é que eu tenho passado. Mas o Senhor sabe. Mas a tua dor não é pretexto e nem motivo para você diminuir os princípios da palavra de Deus. Se fosse assim, Paulo perseguido teria motivo. Mas ele diz: ei, me alegro por ser achado digno de padecer pelo nome de Cristo. Você está vendo a diferença que profeta tem na terra? Você tem a diferença que homens e mulheres de Deus que verdadeiramente são convertidos ao Senhor, eles entendem que as lutas não são ocasionadas pelo meio, mas eles entendem que até no meio das lutas há propósito para que o nome do Senhor seja glorificado, até mesmo quando ele passa lutas e adversidades. Tem pessoas que não conseguem se manter no trabalho porque não conseguem ser advertidas. Tem pessoas que já andaram em diversas igrejas, mas não conseguem suportar, aleluia, a afronta, não conseguem suportar os processos. E aí acaba o quê? Sem direção. Você precisa, meu irmão, amadurecer. Eu preciso amadurecer no reino. O reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus, Jesus não criou todas as coisas só para satisfazer a tua vida, não. Deus não criou todas as coisas só para satisfazer o teu ego, não. Ei, você não é o centro do universo. O centro do universo é Jesus, meu irmão. E se até o centro do universo padeceu, ei, fecha a tua boca. Viva os processos, suporte as afrontas. Ei, meu irmão, saiba o que é que o Senhor te chamou. Para que Ele te chamou? Era isso que o Senhor queria falar para Jeremias. Jeremias, vai lá na casa do oleiro, olha o processo que o vaso passa. Ei, o vaso estava bonitinho, mas precisou ser refeito. E sabe o que é que eu acho lindo? Que o Senhor poderia, Mateus, ter escolhido qualquer tipo de substância ou matéria de uma forma excelente, porque o barro, quem vê, não tem valor algum. Sai daqui, vai pegar um pouco de barro aqui da porta da igreja, vê lá se você consegue vender em algum lugar. Consegue, pastora? Porque para a sociedade não tem valor algum. Talvez o ouro tenha muito valor. Ei, talvez a prata tenha muito valor. E às vezes a gente só quer estar em destaque sempre. Às vezes a gente quer que o nosso nome esteja sempre em evidência. A gente sempre quer ter razão. Mas o que eu acho lindo no texto é porque o barro, meu irmão, ele sempre pode ser moldado de novo. O vaso pode até ser trincado, mas ele não é jogado no lixo. Não é no nosso primeiro erro que Jesus nos joga no lixo, porque se fosse o nosso primeiro erro, nem eu e nem você estaríamos aqui na casa do Senhor, porque nós não somos merecedores de tanta graça. Graça, favor imerecido. Ei, você pode fazer o que você quiser, você pode até dar o teu corpo para ser queimado. A Bíblia diz, né? Sem o amor de nada adiantaria. Mas quando eu entendo que o amor de Deus, através de uma matéria tão simples que Ele nos representa, mas de uma matéria que suporta, aleluia, a modelagem de Deus, até chegar no ponto que Ele quer para as nossas vidas. Você já pensou em que estágio você está nas mãos do oleiro? Eu digo que eu estou sendo refeito. O vaso estava pronto, mas o Senhor achou rachaduras nele. E aí foi necessário mudar, foi necessário rever conceitos,
Foi necessário voltar. Ei, volta aonde tu caíste. Lembra-te de onde foi e volta ao teu primeiro amor. Essa é uma da primeira etapa que nós precisamos entender enquanto vasos do Senhor. Volta naquele dia de orgulho que ao invés de você ter perdoado, você não perdoou. Arrependa-te. Volta naquele dia que você amaldiçoou a vida de alguém, porque te feriu, porque te abandonou, porque te rejeitou. Estevão, quando armaram toda aquela situação, porque Estevão havia se destacado, Estevão havia sido visto como um referencial de homem de Deus, mas Estevão estava prestes a já ser entregue, apedrejado. Mas de repente ele olha para o Senhor e diz: Senhor, não impute neles esses pecados. Estevão estava sendo apedrejado, meu irmão, mas Estevão tinha um coração diferente. Às vezes hoje nós estamos sendo apedrejados e a gente está falando: apedreja ele, Senhor, mata, Senhor, humilha, Senhor, porque não sabemos viver os processos. Estevão foi recebido aos céus. Se eu e você também quisermos ser recebidos aos céus, nós vamos precisar aprender muitas lições. Nós vamos precisar aprender a ser humildes. Nós vamos precisar aprender a ser dependentes da graça de Deus, a ser uma nova criatura. Não é à toa que se diz: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fazem coisas novas. E o interessante é que Deus hoje está dando oportunidade aqui para pessoas refazerem os seus caminhos. Escutem, irmãos, escutem a direção de Deus. Hoje o Senhor está dando oportunidade de você ser diferente. Eu não estou te falando isso por mim, não. Eu estou te falando pela tua vida e pelo reino. Hoje o Senhor está dizendo: ei, eu coloco diante de ti um novo caminho, obedece. Ao invés de levar a guerra, leve a paz. Ao invés de levar o ódio, leve o amor. Ao invés de levar as dissensões e as divisões no meio da igreja, que você seja um referencial de união entre os irmãos. Senhor, mas as coisas não mudam para mim. Antigamente, irmãos, eu era muito sentimental. As pessoas vinham contar uma história para mim, chorando, eu já estava chorando junto com a pessoa. Senhor, por que, Senhor? Está na igreja e só está passando por isso. Senhor, por que as pessoas têm que passar por tantas coisas? Ei, meu irmão, mas é muito mais profundo quando nós vamos entender lá no interior o que é que Deus está tratando com cada um de nós. Eu interpreto dessa forma, irmãos. Às vezes a gente olha, ensaio de mulheres não participa, está em casa. Não estou dizendo quem está trabalhando, não. Quem está em casa. Grupo de jovens tem alguma coisa, está em casa, mas não vem. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não sou obrigado, porque ninguém manda em mim. É por isso que vive da forma que está. E se quiser, e se entender que quer continuar da mesma forma, meu irmão, continue tendo as mesmas atitudes. Continue querendo viver pela força do teu braço, que você vai ver o resultado, você já está vendo. Mas se querer mudanças, mudem as sementes. Eu fico vendo o estado da nossa igreja, muitas vezes representa o estado das nossas vidas: incompleto, sem prioridades. Para limpar a igreja, ninguém pode, porque o final de semana é para si, né? É para visitar o amigo, o esposo, a namorada, o primo, o tio. Tem tempo para todo mundo, mas nunca tem tempo para fazer nada para Jesus. Não tem tempo de estudar a palavra, porque a prioridade são os teus projetos. Engraçado, o que a gente percebe, hoje as redes sociais nos facilitam, é que a gente vê gente para lá, para cá, gente que faz isso, gente que faz aquilo, mas a casa do Senhor está abandonada. E aí eu te digo, o dia que você tomar posição com esta casa de oração, não estou dizendo que você precisa doar as tuas coisas e tudo, não. Mas eu estou dizendo, o dia que você estabelecer uma prioridade,
você vai ver as portas se abrindo sobre a sua vida. Você vai ver, aleluia, naturalmente, sem esforço, porque a Bíblia diz dessa forma. Eu sei que a gente tem que batalhar tudo, mas a Bíblia diz que para os obedientes, não é a gente que corre atrás da bênção, não, são as oportunidades que correm atrás de nós. A diferença é que o crente tem que estar preparado para assumir essas oportunidades. Essa é a diferença. Mas não é com esforço, não é aquela agitação toda, não. Aprenda, meu irmão, são de pequenos detalhes, são de pequenas demonstrações de amor, são pequenas demonstrações de zelo na obra de Deus. Por que você acha que Deus honrou a vida de Salomão? Salomão disse: ei, primeiro eu vou construir um templo. Ele construiu algo magnífico. Ele não ficou pegando o resto para trazer da casa para a casa do Senhor, não. Ele priorizou, o povo priorizou, o povo ofertava era ouro, prata, o povo fazia coisas boas para o templo. E aí depois que ele terminou tudo, aí ele também construiu uma senhora casa para ele. Porque quem sabe ser fiel ao Senhor tem condições, aleluia, também de ser fiel a organizar as suas próprias coisas. Agora não é nem fiel na casa do Senhor, a vida anda mesmo desordenada, desestruturada, sem organização de nada. Não tem prioridade, não tem meta, não sabe se vai, se fica, se estuda, se não estuda, não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Por quê? Porque não aprendeu princípios simples que a palavra de Deus nos ensina. Todas as pessoas que entenderam que tem um chamado especial da parte de Deus e que foram fiéis a este chamado,